seja bem-vinda, seja bem-vindo. Primeiro peço para que se inscreva no canal, dê like e compartilhe o vídeo. Hoje falarei sobre o livro Nos Bastidores da Realeza. Temos uma convidada especial a partir de hoje. Nos Bastidores da Realeza, da FTD, a autora Giselda Laporta Nicoleles, é muito interessante. Um dos livros que eu mais gostei ultimamente. E me fez lembrar de uma época que eu gostava muito de história. Eu me lembro que quando eu estava na 8ª série, eu me apaixonei por história. Eu tive uma professora que o jeito que ela contava a história era muito legal. E foi o único ano que eu fui bem na disciplina de história. E, inclusive, eu ia num outro período, numa instituição que essa professora frequentava, porque eu gostava de conversar com ela e dela contar histórias sobre a história, vamos dizer assim. Então, eu gostava muito. Mas foi somente esse ano. No ano seguinte, eu comecei o magistério. Tive um professor que chegava, né, na sala de aula e passava no quadro. O quadro completo. E se sentava e ali ficava. Algumas vezes, ainda com vontade de aprender mais sobre história, eu ia conversar com ele. Ele me respondia e pronto. A partir dali, eu não tive mais interesse, porque era uma situação meio complicada para mim, ficar perguntando, e daí ele me respondia só aquilo que eu perguntava e não me motivava mais. E a partir daí, eu não me interessei mais, e sim por outras disciplinas. Mas essa história, né, me fez pensar, até mesmo da prática pedagógica, que não é somente algo diferente em sala de aula, o professor show, o professor fazer algo diferente, mas o jeito que ele conta faz muita diferença. E ao ler esse livro, trouxe essa questão para mim. Eu gostei muito disso. A história, ela se passa em um museu de história, né? O que era para ser um passeio descontraído de um grupo de jovens, acaba tendo muitas situações inusitadas. Por exemplo, de um quadro falar. Então, alguns quadros eles se apresentavam e contavam um pouquinho da história. E muitas surpresas vão acontecer, não é, Akira? Então, foi muito legal, uma leitura muito rica. E daí você vai aprendendo um pouquinho dos bastidores da história do Brasil, o que acontecia, mas de uma forma muito descontraída, as próprios personagens falando. Os objetivos. Se a gente for pensar como professor, claro que nem sempre eu adotei esse livro, né? Os alunos leram. Mas se for uma leitura descontraída, o legal é conversar sobre a história e aprender. Porque quando eu lia, eu comentava com as pessoas próximas. Você sabia de tal coisa? E muitas vezes a gente não sabe, né, dos bastidores da história. E ela se aprofundou, ela estudou a autora, não foi algo inventado. Claro que o quadro não fala, mas ela se aprofundou, ela pesquisou mesmo coisas que aconteceram realmente, né? Ela relatou. Então, os objetivos, né? Trabalhar conhecimentos históricos e geográficos relacionados à Inconfidência Mineira, por exemplo. Pesquisar sobre o Palácio de Versalhes, influência nas construções por todo o mundo, que tem inclusive uma citação. Eu gosto muito de fazer a leitura prévia, né? Fazer um trabalho antes da leitura, independente da série. Eu fico até pensativa quando eu vejo alguns professores, principalmente das séries iniciais, e que eles não pedem para o aluno analisar a capa, levar em consideração essa leitura prévia, o que você acha que vai acontecer, por que será nos bastidores, o que é bastidor, o que são bastidores, o que é realeza. Isso é muito rico, eu faço isso no Fundamental 2 e já fiz isso no ensino médio quando eu dei aula. E no ensino superior, isso é muito legal, independente da idade. Para as crianças, mais ainda. Eu vejo muitos professores de séries iniciais que pegam um livro e já começam. E muitas vezes deixam só o aluno ler. Sendo que nas séries iniciais é recomendado que o professor leia primeiro, para que o aluno entenda, e depois eles leiam, para treinar a leitura. Então não é passar toda a responsabilidade para o aluno, o professor está ali para apoiá-lo, né? E no Fundo 2, eu faço questão de analisar todas as capas e de pensar sobre, independente da idade. Fundo 1 também, mais ainda, né? Pensando no professor, o que dá para trabalhar? Dá para trabalhar
trabalhar com outras disciplinas, né? Língua portuguesa, claro, porque geralmente é adotado na disciplina de língua portuguesa, história, geografia, ciências naturais e artes. Dá para explorar a história de Tiradentes, o navio negreiro. Imagine que legal, o estudante, por exemplo, do Fundamental 2 já conheceu o poema Navio Negreiro antes do ensino médio. Conhecer um pouquinho da história de Castro Alves, né, que morreu tão cedo e fez um poema tão maravilhoso. É de uma riqueza muito grande. Sugestões, tem sugestões de filme, Carlota Joaquina, dependendo da idade, 12 anos de escravidão, e tem um curta-metragem do Navio Negreiro também, que vale. E também tem professores nas redes sociais, né, que analisam o poema, e você pode colocar também para acrescentar, além do professor falar, ouvir outros colegas também. Eu acho que isso não tira o mérito do trabalho, pelo contrário, só enriquece. Com essa proposta da BNCC, principalmente, eu acho que sempre foi assim, mas agora mais ainda, o aluno ser protagonista é o aluno em busca de conhecimento. E quando se fala de conhecimento, é ele pesquisar, ele descobrir, ele falar coisas que de repente você não sabe. Olha que riqueza. O professor não é menos por isso, pelo contrário, ele está formando protagonistas. Muitas vezes tem uma visão equivocada do que é fazer o aluno, contribuir para que o aluno seja protagonista. Muitos professores acham que, por exemplo, vamos vestir de princesa, de príncipe, de rei, de rainha. O professor se vestir não tem muito sentido. Eu tenho assistido muitos vídeos de instituições com muita credibilidade e que se fala que esse negócio de professor se vestir de alguma coisa para passar alguma informação, dependendo da proposta, pode até ser, mas não é isso que faz a diferença. O aluno que tem que ser protagonista. O professor, ele é um mediador do conhecimento. Ele não precisa se vestir de alguma coisa. Ele é modelo em outras questões. Ele é modelo em relação a limite, a horário, a respeito a todos. Isso é ser modelo. O ser modelo não é se vestir de alguma coisa, mas de repente propor um teatro para os alunos. Pode até ser, o professor participa também, dependendo da turma, até poderia, mas essa visão de que o professor tem que ser o show, que ele tem que fazer de tudo para chamar atenção, colocar uma coroa, fazer algo diferente, eu acho que não é prudente, que não é legal mais com essa visão da educação de hoje. É fazer com que o aluno seja, dependendo do professor, até gosta, se envolve, não é proibido, mas eu acho que essa visão deturpada, né, é uma visão equivocada de que o professor é show, é o melhor sempre, não é verdade. O professor tem que instigar o aluno a ser melhor sempre, ser protagonista, escrever a sua própria história. E outras leituras que me chamaram muita atenção, que tem como sugestão no projeto de leitura para o professor, é A Menina que Descobriu o Brasil, 3 Anjos Mulatos do Brasil, O Misterioso Baú do Vovô, Mitos da Civilização, e tem outros livros que existem há um bom tempo, que é 1808, 1822, que são livros que também trazem essa questão histórica e são muito ricos. Então, se o estudante, né, independente de estar lendo na escola ou lendo por sua conta, pode ler outros livros também e se motivar. Então, vale a dica. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!